Eu sou Francisco Calho, designer de interiores, e hoje vamos falar sobre tecidos e sua composição. O azul, na realidade, ele está em alta, né? E ele vem misturado com o branco, com o preto, com o cinza azulado, né? E às vezes tem uma pitada de amarelo também, para quem gosta. E o azul, na realidade, eu tenho 30 anos de experiência, é uma das cores mais aceitas sempre. Ele vai bem com vermelho, ele vai bem com amarelo, com rosa e com essas tonalidades de preto e cinza quando se quer uma decoração mais sóbria. Meu nome é Regina Strumpf, eu sou arquiteta. Eu gosto de coisas gostosinhas. Eu tenho uma frase que fala: a casa tem que ser quentinha no inverno e fresquinha no verão, e gostosa. Então eu gosto do toque assim, de tecidos agradáveis. Eu detesto deitar ou sentar num sofá áspero. Então, para mim, o toque é importante. Então, mesmo quando você usa um algodão, um linho, que ele seja washed, porque ele é mais macio, mais gostoso. Acho que tudo tem que ser aconchegante na casa da gente. Eu acho que o tecido, eu acho que deve ser toque, qualidade. Tem que se preocupar se o tecido com o tempo não vai fazer bolinha, se ele, aonde vai ser usado. Por exemplo, linho é um tecido nobre, que eu gosto muito, mas se você colocar linho, qualquer tecido natural, linho, seda ou mesmo algodão, perto de um lugar que entra muita luz, nem precisa ser sol direto, ele vai desbotar. Principalmente as cores que mais desbotam, né, que são as cores opostas ao prisma solar, que são azul e verde. Para uma cortina, por exemplo, você mistura o linho ou uma persiana com o veludo, entendeu? Para dar um toque de modernidade, você pode usar persiana e usar um chale de veludo, amarelo ou marinho, que fica super elegante, ou um tom de bege, cinza, de acordo com o tipo de vida que a pessoa leva e a decoração que ela procura também. Então, cortina também. Eu gosto de linho, mas eu gosto de linho que tem um pouco de poliéster também, porque vai dar uma queda melhor, vai fazer o linho resistir mais e estruturar um pouco o linho, porque o linho puro mesmo, às vezes quando lava ele fica mole. Quando ele trama com poliéster, ele fica mais estruturado, fica mais importante e dura mais. Agora, nos estofados, o que se usava, por exemplo, um cinza, um gelo, um verde, o que for, que eram cores mais sóbrias, mais neutras, hoje já se tem a possibilidade. Eu acabei de fazer uma decoração agora, na Vila Nova Conceição, eu utilizei um veludo azul marinho e usei um veludo verde. Eu falo de um vale tudo na decoração, mas de um vale tudo com personalidade, com pesquisa, com conceito, até porque as pessoas querem uma decoração que dure mais. Ninguém quer ficar trocando todo ano ou a cada 2 anos. Os próprios clientes dizem, não, vamos fazer uma decoração que dure 10, 15, 20 anos. Né? Você muda depois só a tapeçaria. As fábricas estão investindo muito mais, talvez porque o poder aquisitivo do brasileiro mudou, ele passou a exigir mais. Nessa busca pela coisa perfeita, os tecidos ganharam, porque se manteve a textura, que é agradável, né? Se manteve a aparência dele, que mexemos com luxo, com decoração, então a aparência dele, essa trama super bonita, porém com uma maior resistência, né? Por conta dessas fibras que foram introduzidas dentro dos tecidos. Eu acho que é na tecnologia que os tecidos estão mais inovadores. Aí com o tempo vão vir tecidos revolucionários mesmo, tecidos com LED que iluminam, tecidos que têm reação ao calor. Eu já fui numa exposição que era só de tecnologia de tecido. Então tem aquele tecido que você põe e fica a impressão da cor, tecido com memória, tecido iluminado. Então tem muita coisa vindo aí com tecnologia diferente. Todo tecido que tem um pouquinho de composição, apesar das pessoas terem um pouco de preconceito contra poliéster, quando entra um pouquinho de poliéster na composição, ajuda a ser mais resistente. Você vê esse tecido, por exemplo, né? Você vê que ele tem um algodão, né? Mas ele está mesclado com o poliéster. E quando se mistura o algodão, esses sintéticos, se continua com a textura agradável, gostosa, o conforto, né? E a durabilidade, né? Eu
eu acho interessante sempre misturar texturas. Tem muitas pessoas que têm medo de usar estampas, por exemplo, tem resistência. Então, procurar usar estampas onde, ou desenhos, como esse jacquard veludo, onde tem menos áreas e usar lisos, mas misturando tecido, para não ficar chato, não ficar monótono. Então, mistura um liso, uma seda, um veludo, que vai criar profundidades e texturas diferentes e vai tornar o ambiente mais interessante. Antigamente não era assim, mas eu acho que mais e mais a decoração está acompanhando as tendências de moda. E uma das tendências de moda que todo mundo chama é o high-low, né? Que é misturar o caro com o barato. Então, se eu fosse investir, eu colocaria, por exemplo, um tecido mais simples, mais bacana, como uma lona wash no sofá, e colocaria umas almofadas bárbaras, assim, porque a hora que a pessoa entra, o que vai chamar a atenção dela são essas almofadas. Falando da área externa, por exemplo, se você vai usar o couro sintético, então tem que botar aqueles ilhós para respirar. Mas mesmo assim, nada resiste ao sol e à água, porque as costuras não são impermeabilizadas, então a água entra pela costura e tudo mofa de dentro para fora. Então, se eu fosse fazer uma varanda, por exemplo, preferia usar um algodão puro, estampado, com capa, com zíper que você tira e lava, do que usar couro sintético ou tecido impermeabilizado ou emborrachado. É melhor você fazer uma coisa que tire e deixa o couro sintético para as cadeiras e colchonetes de piscina.